Exatamente. Na sua Pergunta pra uma potência. mãe preta que perdeu o filho de bala perdida se a dor ensinou alguma coisa pra ela. Eu ouso falar que a dor às vezes é revolta. E talvez a sua sensação de revolta, você parta pra ação. E aí a sua ação vai trazer algum resultado. E talvez fique que essa falácia de a dor ensina. É óbvio que dores que eu passei na minha vida, ser acusada de roubo, ser, enfim, minimizada, não receber promoção mesmo sabendo que só eu que sabia fazer o negócio com os CNPJs, são dores latentes. Assim, não é dor, tá aí pessoal com problema de saúde Você mental. fica na defensiva o tempo inteiro, Vivi, até hoje ou não? Ah, sim, porque só estão esperando a gente falhar. Quando você entra, por exemplo, você tava falando, entrar num restaurante. Quando você pega, uma coisa que me incomoda pra cacete nos dias de hoje, que quando a gente fala de. Isso tudo veio muito por. A gente agora dá nome, e pessoas que vêm de lugares que são oprimidas, elas falam sobre suas dores, elas puderam ventilar. Graças às redes sociais, a gente teve um impulsionamento de um monte de movimentos antirracistas, feministas, e assim vai, né? Antitransfobia e tudo mais. Acontece que muitas vezes o lugar que essas pessoas. Quando você fala assim que eu não permito que se apropriem da minha história. Porque normalmente a gente se apropria da história de uma pessoa preta que é bem sucedida e que frequenta os lugares do centro em dois casos. A primeira delas é para justificar a meritocracia e falar: bom, se essa pessoa que conseguiu, olha só, é possível. E é a exceção que justifica a regra, né? A gente usa como o totem da meritocracia para justificar a opressão, por um lado. E por outro, a gente, de alguma maneira, a gente permite que simbolicamente, ou identitariamente, ou esteticamente, aquela pessoa ocupe um lugar, mas só como um token. Um token, exatamente, bem colocado. Um token que simboliza que o progresso está acontecendo. Quando a desigualdade de renda, ela só aumenta. E quando a desigualdade de renda aumenta, você sabe quem que tá na ponta que tá perdendo, né? Exatamente. E qual é a cor da pessoa que tá na ponta que tá perdendo. Então, às vezes, a gente teve um caso, desculpe me te interromper, só te contar e eu tô falando isso de quem vem do grupo de privilégio mais alto. Na rede dos meus amigos, né? Todos eles, como a gente estava conversando agora há pouco, o Hakuna Matata, a esquerda cirandeira, que adora fazer nota de repúdio, protesto e se revoltar pelos stories do Instagram. A gente teve o caso, né? Aquele assassinato do cara ali no... Do Genivaldo? Do Genivaldo não. Genivaldo foi... Porque as tragédias aqui, elas são semanais, né? Não no Rio de Janeiro, daquele imigrante que foi morto. Ah, sim. Assassinado. Do africano. Do africano, exatamente. E do angolano, né? Ele era de Angola? Eu acho que ele é de Angola. Era de Angola. O angolano foi assassinado, e aí a gente teve um protesto no MASP. E os meus amigos estavam combinando de ir no protesto do MASP. E eu falei, cara, você vai no protesto por quê? Não, porque a gente tem que mostrar a nossa dor e tudo mais. Mas eu achava, era tanta pirotecnia, era tanta necessidade de postar nos stories que você tava ali no protesto do MASP, que você tava compactuando com a dor daquela pessoa, que no final das contas, eu fiquei nessa tensão, sabe? Muitas vezes nós, brancos, nós nos apropriamos dessas pautas, ou nós nos apropriamos dessas dores, unicamente como um fim de promoção pessoal, para dizer que somos, especialmente os da esquerda, né? Porque os da direita vão falar que mimimi, não existe racismo no Brasil. Mas os da esquerda também usam de uma maneira um pouco cruel essas histórias, essas tragédias, para ventilarem as suas notas de repúdio através dos stories do Instagram e não mudarem nada, porque no final das contas continuam pagando o mesmo salário de miséria para pessoa provavelmente preta que tá faxinando suas casas. Exatamente isso. E eu fico me perguntando, vamos parar de oprimir antes de mais nada? Que acho que nota de repúdio é super importante, mas desde que você saia do lugar do opressor. Porque senão você só justifica a sua opressão. Exatamente. Enfim, você estava falando do uso que você se sente de Mas vez em quando. Isso, você falou, e é muito legal, porque assim, possivelmente as pessoas vão ouvir porque é você que está falando. Quanto homem branco falando isso, eu paro pra pensar. Se a Vivi falando sobre isso, é mimimi, ela tá advogando por causa própria. E eu vou te falar, a gente vive hoje um momento que a gente gosta muito mais de causar do que pela causa. E esse causar é algo que está
esvaziando pautas legítimas de populações negras, de populações LGBTQI+, de diversos pilares de diversidade, porque, primeiro, a gente se sente no direito de falar da dor dos outros sem ao menos entender que a gente precisa fazer as coisas acontecerem nos bastidores. Então, vou dar um exemplo. A África. As pessoas sabem que vem da África. Eu demorei, juro por Deus, 4 meses para abrir o resultado do meu exame de DNA. Porque eu não estava psicologicamente preparada para descobrir da onde eu vim de África. E foi um choque para mim. Porque quando eu sabia, eu imaginava que eu vim da região de Benin, enfim. E meu sobrinho dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, tá tentando com as ferramentas que tem lá e não tem aqui, tentar achar que é meu bisavô. Porque eu chego até meu avô. Ou seja, a minha história foi invisibilizada. Então o pessoal quer ir lá fazer protesto na Paulista, no MASP, mas não conhece nem a história do Brasil. A gente tá falando de empreendedorismo. Pô, todo mundo sabe que a primeira empreendedora do Brasil, mulher, é preta e começou a empreender para tirar o marido dela, o filho dela da escravidão, que é a Baiana do Acarajé. Quem sabe dessa história? Eu não sabia e eu tenho um programa sobre empreendedorismo. Aí. Eu sou parte do problema, sim. Poxa, é linda essa história.